CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Olá, doutora Adriana Miller, boa tarde. Boa tarde, Johnny. Boa tarde aos nossos ouvintes. Muito bom estar com vocês hoje à tarde. A gente também tá muito feliz que você esteja por aqui. Começamos com uma musiquinha bem legal. Você precisa relaxar, curtir um pôr do sol na praia, um ventinho à beira-mar. É mais ou menos isso a letra. Oh, que legal. Justamente para falar sobre esse descanso, né, que a gente precisa ter no tempo livre, doutora Adriana. E os nossos ouvintes estão mandando para cá o que eles costumam fazer para relaxar um pouquinho, para descansar. O Giovanni está falando que ele anda de bicicleta, que ele adora sair para pedalar, que isso relaxa ele. Inclusive, mandou uma imagem muito bonita do mar aqui, da Praia da Costa. Maravilhoso, bem azulzinho. O Nelsinho está dizendo que para relaxar, uma boa dose, sabe de quê? De MPB. Muito boa essa dose de MPB. E umas cervejinhas também, mas ele prefere MPB. E o Jesus Luiz está dizendo que para relaxar é bike, sol, mar, livros e o CBN no ar, que ele adora ouvir a gente também para relaxar. Só para terminar, para a senhora começar a falar aqui, doutora Adriana, a Francelina está dizendo o seguinte: hoje já é pré-sexta, amanhã é dia de maldade e só isso já relaxa, só de saber isso. Mas eu gosto de tomar um banho de mar, de ler e fazer artesanato para relaxar. Hoje você fala com a gente justamente sobre esses descansos, né, que a gente precisa. Buscar ali uma válvula de escape, descansar a mente, o corpo. Pois é, Johnny, olha que interessante, né? E que bom que os nossos ouvintes têm essas estratégias tão boas, né, para descansar, porque qual é a lógica do descanso? A gente, durante o dia, vai gastando energia nas nossas atividades, né? Então, em tudo aquilo que a gente faz, a gente está gastando energia, que tanto é uma energia física, da gente ir e vir, arrumar as coisas, né? Quanto também energia mental, emocional, sensorial, enfim, tem vários aspectos de gastos de energia, tá, Johnny? Então, por exemplo, se eu estou no trânsito, eu posso não estar tendo um desgaste físico porque eu estou ali parado, né, dentro de um carro ou no meio de transporte, mas eu estou tendo um desgaste de energia sensorial, mental, porque eu estou analisando o ambiente à minha volta. Então, isso é para a gente entender que o tempo todo a gente está sendo demandado de gastar energia, tá? Chega no fim do dia, a gente está cansado, né? A gente já gastou, a reserva foi drenada, né? Então, a gente precisa restaurar essa energia que foi gasta. E, normalmente, as pessoas falam, inclusive, eu ouvi outro dia uma pessoa me dizer que o superpoder desse século, Johnny, é dormir, é a gente conseguir desligar e descansar. E depois que eu ouvi isso, Johnny, eu fiquei pensando o seguinte: tem um quê de verdade nessa questão de que seja um superpoder desse século, porque, vê só, quantos de nós não vão dormir e acordam ainda cansados, ainda com preguiça, ainda querendo ficar mais um tempo na cama? Ou seja, o sono, ele não serviu para restaurar as energias. Ou seja, isso quer dizer o quê? A gente não precisa só de um descanso físico, porque sim, deitar e dormir, a gente conseguir dormir, é a melhor forma da gente restaurar essa energia física. Mas se eu acordo cansado no dia seguinte, então quer dizer que essa energia não foi plenamente restaurada, tem outras
tem outras áreas da minha vida em que está tendo escape de energia, né? Uhum. Então eu preciso saber, igual uma caixa d'água, né? Onde é que está o vazamento de energia. É, porque a gente vive numa cultura em que a gente é sempre muito demandado, né, de sermos altamente produtivos, de sermos bem-sucedidos. Então, o nosso investimento de energia para conseguir estar nesse grau de produtividade e de sucesso é muito, muito alto. E, e isso gera todo esse cansaço, essa exaustão, esse burnout, esse esgotamento, né? Uhum. E aí, o que que eu acho interessante trazer aqui para a gente poder refletir? É, o descanso, para que ele seja eficaz, ele precisa ir direto na fonte de onde está drenando mais energia da gente, porque se o cansaço ele pode vir de diferentes áreas da nossa vida, então eu preciso descansar mais aquela área. E aí existem 6 áreas de desgaste, ou seja, 6 formas da gente descansar. Então vamos a elas. E olha que interessante, quando o Giovanni, o Nelsinho, o Jesus Luiz, a Francelina, eles trazem, eles vão, os exemplos que eles estão apresentando para a gente, Johnny, são exemplos que misturam essas áreas que eu vou falar aqui, tá? Então, de novo, vale Do- a pena lembrar que a gente está falando do ponto de vista didático. Se a Sim. divisão é didática, na Doutor, prática ela acontece como um combo. a gente Diz. pode dar essas 6 formas aí de descanso depois do repórter CBN? Claro, Johnny. 3h34, cotidiano de volta. A gente conversa com a doutora Adriana Miller no CBN e a Família. Hoje a gente fala sobre descanso. Como você costuma descansar no seu tempo livre? Manda pra gente, 99299-4297. Doutora Adriana Miller já falou que é importante dormir, o descansar tem que entender em que área que você está precisando desse descanso. Doutora, tem mais ouvinte participando? Antes da senhora falar aí Ah, das 6, né? Formas que a gente sim. tem de descanso. Posso ler mais 2 aqui? Por favor, Johnny. Ó, o Márcio está dizendo o seguinte, que o ócio também é necessário. O problema é que o ativismo que vivemos hoje nos dá a sensação de que não estamos sendo úteis. E isso nos faz ocupados cada vez mais. E o Gabriel Muito. está dizendo o seguinte, Hum. quando eu acordo cansado depois de uma noite de sono, quer dizer que a minha saúde emocional está muito ruim. Uma noite bem dormida só não resolve. E aí também tem a ver com aquela questão do sono que a senhora tinha falado antes do intervalo. Muito legal isso, né? Porque eu acho que o Márcio traz exatamente o que a gente falou anteriormente, né? Da demanda da nossa sociedade de uma alta produtividade, de sermos sempre bem-sucedidos, e acaba que se a gente não restaura com o descanso essas energias que estão sendo utilizadas, a gente acaba caindo no esgotamento físico, emocional, mental. Por isso, são várias áreas da vida, igual o Gabriel traz para a gente, né? E quais são essas 6 áreas em que é importante a gente ter atenção para poder descansar e restaurar a energia aonde mais está sendo necessário, tá, Johnny? Eu acho que a ideia é essa, é que a gente faça uma autorreflexão para poder restaurar da forma adequada aquele aspecto que está mais em desnível, né, em defasagem. É, então, tem o físico, né, igual a gente já falou, é, as 6 áreas são físico, mental, emocional, sensorial, criativo e espiritual. Uhum. O físico é todo esse cansaço do nosso corpo físico mesmo, e como é que a gente restaura a energia do aspecto físico? É dormindo, tomando um banho, deitando numa rede, é,
fazendo uma massagem, enfim, é esse momento em que eu paro e dou atenção a esse corpo que está cansado, né? Uhum. Quando a gente pensa no aspecto mental, a gente está exatamente falando desse desgaste de resolução de problemas, de tentar resolver, solucionar, encontrar estratégias, né, que possam favorecer essa produtividade e esse sucesso, né, a todo custo. Então, como é que a gente consegue descansar o nosso lado mental? Por meio da meditação, por meio da contemplação, porque vê, são dois aspectos, meditar, contemplar, em que a gente define o foco da nossa atenção, que não vai ser o do cansaço, que promove o cansaço, mas sim o foco em algo que me tranquilize, para desacelerar, para acalmar a mente. Muitas vezes, um descanso mental, ele vem ouvindo música, tanto uma música relaxante como uma música que traga um bem-estar para a gente, né? Porque percebe, Johnny, que nesse momento eu Uhum. estou desviando a minha energia mental para algo que traz prazer, relaxamento, tranquilidade. Aí que entraria O, o ócio que o Márcio traz pra gente aqui no comentário dele? o ócio, ele envolve, como eu falei antes, né, pode ser um kit, né? Então, por exemplo, tem a área do descanso criativo, né? Que é quando a criatividade é muito exigida da gente hoje em dia, né? A criatividade. E como é que a gente descansa? Eu acho que aí já teve alguns exemplos, né? A gente pode cantar, a gente pode cozinhar, tá vendo? A gente utiliza a criatividade, mas de uma forma que gere prazer, relaxamento. Então, eu vou desenhar, eu vou cantar, eu vou assistir uma televisão, né? Assistir um programa que me deixa tranquilo, mas que vai me ajudar a também ter ideias. Eu acho que quando o Márcio fala do ócio e tem aquela pegada do ócio criativo, a gente chega nesse relaxamento criativo aqui, né? Uhum. É fazer artesanato. Eu acho que quando a Francelina traz a questão do artesanato, é um excelente exemplo para um descanso, um relaxamento criativo e também sensorial, porque sensorial é o que talvez todos nós mais precisemos, né? Porque os nossos sentidos, eles são muito demandados na rotina diária, né? Com todos esses estímulos que estão frequentemente à nossa volta. Então, como é que a gente faz um relaxamento sensorial? A gente desliga as telas, desliga o celular, a gente fica em silêncio, a gente se permite ficar sozinho, em silêncio, tendo menos estímulos, né? Ou tendo os estímulos que a maioria dos nossos ouvintes trouxe hoje, que é ao ar livre, contato com a natureza, olhando, tendo contato com estímulos que são positivos, o sol, uma brisa suave, Ó, que conecta a gente, Johnny, com uhum. a questão do descanso espiritual. Espiritual aqui não é religioso, é aquela sensação de pertencimento, né? De solidariedade. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma sensação, um descanso indo para um trabalho voluntário, por exemplo. Quantas pessoas relatam isso, né? Fui para um trabalho voluntário, voltei de lá energizado. É disso que nós estamos falando. Uhum. Não perdeu energia lá, resgatou a energia, né? Viajando, admirando a natureza, agradecendo. E só para a gente finalizar, o relaxamento, o descanso emocional tem a ver com tempo só para a gente, porque o cansaço emocional vem da gente estar sempre disponível para o outro, tentando agradar, então isso exaure, drena as nossas energias, né? Esse, Então, um des... desculpa.
Esse descanso emocional, doutora Adriana, só pra gente ter noção, imagina que eu trabalho no Sim. comércio, é o dia inteiro atendendo gente, eu gosto de gente, de conversar, mas é o tempo inteiro alguém entrando, eu tendo que gastar essa energia, e é um cliente que pede uma coisa, o outro pede outra, ou você trabalha numa área que você tem que lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Chega no final do dia, você teve aquelas milhares de emoções ali, né? Dezenas de conexões com uma pessoa feliz, a outra estressada. E aí você fala, não quero ver mais ninguém hoje. Eu preciso me trancar, eu comigo mesmo. É tipo isso? Vê só, como eu disse, essa separação é só didática, né? Quando Aham. na vida real isso acontece, esse exemplo que você trouxe, tem muita demanda sensorial, porque tá vendo? A gente tem que lidar nesse exemplo que você trouxe com Uhum. muitos estímulos. É a pessoa que está feliz, a pessoa que está triste, a pessoa que quer uma coisa, a pessoa que reclama de outra. Então, de verdade, a gente está falando de muito estímulo. No fim do dia, eu preciso estar quieto, tranquilo, sozinho comigo. E claro que tem um desgaste emocional, porque a gente está ali tentando estar disponível, agradando e tudo. O que que ajuda a descansar? Eu ter um tempo para mim, seja fazendo uma terapia, seja encontrando, eu posso também descansar encontrando com os meus amigos, porque são pessoas que eu estou escolhendo ir. Não tem aquele fim de dia. Hum. Amanhã é dia do sextou, amanhã é o dia que todo mundo vai encontrar com os amigos Uhum. para desabafar, para falar de tudo que aconteceu, de bom e de ruim. Esse é um típico exemplo de um descanso emocional criativo, tá vendo? Porque eu vou encontrar com os meus amigos, eu vou estar ali criando os vínculos, vai estar no emocional, e eu vou estar falando para eles, desabafando, né? Ou quem anda de bike em grupo, né? Sabe assim, quando eu tô com o grupo fazendo as coisas que eu gosto, vai ter um relaxamento físico, né? Um descanso físico, e vai ter também esse vincular com pessoas que eu estou escolhendo vincular. Uhum. Então, o que eu acho que é importante a gente entender é que descanso não é só sentar no sofá, deitar e dormir. Isso é muito pouco. A gente precisa ampliar essa noção de descanso para que sejam momentos agradáveis que eu tenho no meu dia, em que eu escolho a forma de recuperar, de restaurar as energias que eu estou perdendo, porque as atividades da vida estão me demandando isso. Muito bem. Aí a gente vai ter um descanso adequado a cada um, né? Porque cada um tem uma demanda, cada um está tendo um gasto específico de energia. Então, talvez para alguns, vamos lá, fazer artesanato igual a Francelina seja algo que descanse. Para outros que não têm habilidade manual, vai ser Uhum. um estresse, né? Então, assim, que a gente possa encontrar aquela atividade que eu posso escolher e eu incluo na minha rotina para poder, em vários momentos ao longo do meu dia, poder conectar com isso, agradecer, fechar o olho, respirar, entender que vai dar tudo certo, né? Tá indo bem, eu tenho capacidade, né? E, se possível, em casa ou depois do expediente, né, poder fazer uma coisa criativa, uma atividade física, mental, né? Tem gente que prefere ler um livro, outros vão querer assistir uma série, Entendi. né? En- Para exatamente poder relaxar. Encontrar um jeitinho ali, né, doutora? Isso. Doutora Adriana, só terminando aqui um outro comentário que chegou de um ouvinte, até no momento que a senhora falava sobre essa questão de trabalhar aquele descanso espiritual, enfim. O Gledson mandou o seguinte pra gente. Eu me tornei adepto da luz natural no quarto para reforçar a necessidade de dormir no horário
compatível ao necessário à reposição do corpo e não ter que burlar o quarto com uma luz, com um tapa-olho para permanecer mais tempo na cama. Então agora ele deixa o quarto aberto para acordar e dormir na hora certa e não ter nenhuma sabotagem no sono, é o que ele diz aqui. E não seguir o desgaste de dormir mais tarde e... Desculpa, deixa eu entender aqui. E não seguir o desgaste de dormir o mais tarde possível, como somos forçados. Então ele não tem essa de tentar prolongar ali para dormir mais tarde, a hora que dá o sono e a hora que o sol aparece ele acorda naturalmente também. Foi uma forma que ele encontrou de deixar o corpo descansado, sem ter que fazer essas adaptações aí. Isso. Vê só que interessante, né? É uma forma que se adequou a ele. Outras pessoas vão precisar de um quarto escuro, né? Porque estão precisando estabelecer um descanso sensorial. E aí essas pessoas não vão querer nenhum tipo de estímulo, elas querem ficar em silêncio e talvez fazendo uma oração, e tudo bem. Outras pessoas vão querer ir para a praia, andar de bicicleta, outras pessoas vão preferir fazer um artesanato, outras fazer uma meditação. Então, cada pessoa vai encontrar a sua forma de descansar. O que é importante, Johnny, é a gente lembrar que o descanso não pode ser um fragmento da nossa vida. Final de semana eu vou abuletar no sofá e pronto. Não, isso você não vai estar descansando, né? É a gente, na nossa rotina, perceber que, pera lá, eu estou estressando, eu estou exausto, eu estou cansando muito rápido, então paro, entendo, é um cansaço mental, físico, emocional, criativo, e aí, de acordo com o que eu estou percebendo, onde eu percebo que tem o desgaste, aí eu vou fazer um descanso adequado para aquilo. Eu vou trabalhar a minha área criativa, eu vou fazer uma atividade física, eu vou agradecer, eu vou respirar em todos esses. Respirar é muito importante. Eu vou agradecer, respirar, agradecer e ficar em silêncio. A gente pode fazer a qualquer hora, em qualquer lugar, ninguém vai nem perceber que a gente está descansando. E a gente vai estar dando um super presente para a gente mesmo naquele momento. É verdade. Adorei esse nosso bate-papo de hoje, viu, doutora? Obrigado. Obrigada a você, Johnny. Obrigada aos nossos ouvintes, todos esses exemplos maravilhosos aqui de como descansar, e vamos tentar colocar isso em prática, que é o mais importante. Descansa um pouquinho aí, viu? Que a gente já te colocou para falar bastante aqui hoje. Verdade. Obrigada, Johnny. Um grande abraço para todos. Um outro abraço. Até a próxima semana, doutora Adriana.